E já faz alguns dias que eu adquiri uma televisão de tubo para o canal. Isso mesmo, na verdade foi um presente do Alex, do canal A Mais, que me presenteou em comemoração aos 20 mil inscritos, que eu fiquei muito feliz, muito obrigado, Alex. E eu decidi montar um mini setupzinho retrô com essa televisão de tubo. Mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, eu não troco os upscalers. Os upscalers, na minha opinião, são a melhor forma de você rodar os consoles antigos hoje em dia, principalmente se você puder gastar essa grana. Mas claro, eu entendo, televisão de tubo tem a sua beleza, tem o seu custo-benefício muito grande e tem muitas pessoas que vão ter espaço suficiente e vão poder ter um televisor grande de tubo pesado para poder jogar os consoles antigos, sem problema nenhum. Mas a minha visão é que os upscalers já são melhores que uma televisão de tubo por alguns fatores. Eu já listei algumas vezes esses fatores, eu vou fazer um vídeo específico sobre upscalers versus televisões de tubo. Hoje os upscalers mais caros, como os RetroTink da vida, eles simulam o CRT com praticamente zero input lag. O input lag de um RetroTink 4K é na casa de menos de um frame para uma televisão de tubo. Isso é praticamente zero. Ou seja, é fantástico e a gente consegue simular filtros de CRT em televisores de 80 polegadas. No meu caso, 50 polegadas. Não tem como colocar uma 29 aqui do lado, você a uma distância de um sofá, falar que tem alguma diferença de renderização, alguma coisa. A única coisa que a maioria dos televisores ainda não alcançou é a parte do brilho. A intensidade luminosa de um CRT é muito maior. Então a gente só vai encontrar isso em televisores OLEDs. Tanto que no meu setup hoje, o gargalo, vamos dizer assim, seria meu televisor. Porque o RetroTink já tem essas funções que um OLED vão se sair muito melhores e ficar semelhante exatamente semelhante a uma CRT profissional por conta da quantidade luminosa, atualização de quadros, enfim. Mas esse é assunto para outro vídeo, já tem um vídeo específico falando sobre as diferenças e as comparações. Aqui foi só um resumão, então eu estou criando um mini setup realmente para poder curtir a nostalgia. Mas Thales, por que você quer agora uma televisão de tubo? Aonde que ela vai ficar? Como que vai funcionar? Eu tenho muitos consoles. Alguns dos meus consoles são repetidos. Eu tenho mais de um Super Nintendo, mais de um Play 2, mais de um Play 1, enfim. Então eu vou utilizar esses consoles a mais que eu tenho para montar um setup mais portátil, para que eu possa, por exemplo, transportar ele com facilidade. Às vezes vem amigos aqui, vai fazer um churrasco lá embaixo, eu moro num sobrado. Cara, às vezes trazer todo mundo para cá vai sujar a casa, é mais complicado todo mundo vir aqui para jogar um jogo, fazer um encontro, alguma coisa. O setupzinho vai trazer essa portabilidade para mim, uma forma de unir mais a galera em volta do retro game, fazer minha coleção servir para mais coisa, então vai ser uma coisa muito interessante. E um outro ponto é que eu vou poder usar os meus consoles que estão, vamos dizer assim, parados, né? Porque os oficiais são esses aqui atrás, então eu vou ter um setup paralelo, onde eu vou poder jogar alguma coisa, testar alguma coisa e, claro, fazer comparativos com vocês, utilizar esse mini setup para poder fazer comparativo de imagem, análise, melhorar a estrutura do canal quanto a isso. E, uma forma secundária, né? Mas ainda assim muito importante, é poder trazer a experiência de uma tecnologia antiga para os meus filhos. Eu quero muito que eles saibam o que é uma televisão de tubo, possam ver, possam testar, saibam o que são sinais analógicos, entender todo esse mundo e, em nome de Jesus, se apaixonar pelo hobby do papai aqui. Eles ainda são pequenos, têm 1 ano de idade, mas um dia eles vão ser grandes. Eu espero que eu consiga colocar eles no bom caminho, vamos dizer assim. E claro, setups retrô, totalmente analógico, uma televisão de tubo, traz uma experiência nostálgica a mais que uma televisão moderna não traz. Tem um ruído, tem um barulhinho, tem o brilho, tem a questão mais analógica, e isso é legal, isso te revive emoções. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. E lembrando, se você quiser levantar sua coleção retrô, tem link aqui na descrição para a mega planilha do canal, onde tem todos os produtos games que eu te recomendo a comprar para o teu console, para levantar realmente e trazer ele para uma nova jogatina. E também, se você quiser ajudar o canal a crescer cada dia mais, se torne um membro agora no canal, clicando no botão Seja Membro e venha fazer parte dessa comunidade que a gente está criando aqui no YouTube. Bom, eu não sei há quanto tempo vocês me seguem, se é de agora ou se já faz tempo, mas eu tinha um móvel, vamos dizer assim,
que era a estante que eu utilizava antes de montar esse paredão de consoles aqui. Então eu ligava 5 consoles nela, e aí eu olhei assim, tava olhando para ela, porque hoje eu coloco alguns consoles já, coloco algumas caixas organizadoras. Eu tava de bobeira, olhando para essa estante, eu falei, cara, essa televisão de tubo encaixa perfeitinho aqui no meio, ó. Eu consigo colocar os consoles em cima, embaixo ainda tem a parte das caixas organizadoras, que são coisas do setup, coisas de manutenção que eu utilizo aqui no escritório. Então eu falei, cara, vai ficar perfeito, vou conseguir ligar uns 4 ou 5 consoles nessa televisão, vai ser o suficiente para eu colocar os principais consoles, né, que eu mais jogo ali, e assim eu vou conseguir jogar, ter uma experiência nova, conseguir produzir conteúdo, fazer algumas gravações e deixar montado, porque, cara, vamos falar a verdade, eu tenho todos esses consoles aqui. Se eu quisesse jogar alguma coisa na televisão de tubo, eu tinha que tirar daqui, desmontar e montar na televisão de tubo. Então não tava uma coisa tão simples. Por quê? Porque a televisão de tubo ela tem entrada V. E calma, eu sei que tem mods, por exemplo, mod RGB. No caso, essa televisão não é compatível com o mod RGB, mas tem mod componente. Eu tentei fazer o mod componente, não consegui na primeira vez que eu tentei. Estou esperando aparecer algum diagrama, alguma coisa que me facilite mais o desenvolvimento. Então eu espero que um dia eu chegue nisso de conseguir fazer um mod componente. Porém, essa televisão já tem uma densidade de pixel incrível e no AV fica muito bonita. Então eu coloquei ela no centro aqui do setup e comecei a passar os fios. E quais consoles eu vou utilizar nesse setup? Bom, eu tenho alguns Super Nintendo, então um Super Nintendo é certeza que eu vou colocar. Posso colocar tanto o Nintendo Baby, como também eu posso colocar o Super Famicom. No caso, eu estou deixando mais oficial o Super Famicom, porque é um console diferente, eu quero usá-lo, porque eu acabei usando muito o Nintendo Baby antes de voltar o FAT aqui para a coleção, então vou utilizar o Super Famicom para ter experiências, colocar os cartuchos originais nele ali. Esse setup, cara, é um setup que eu quero usar analógico. Eu não vou, dentro do possível, claro, tem jogos que eu não tenho, mas dentro do possível eu não vou utilizar EverDrive nesse setup e vou tentar deixar a coisa mais analógica possível aqui. Então vai ter um Super Nintendo, vai ter um Nintendo 64, vai ter provavelmente um Dynavision, se couber, ou eu deixo um cabo ali a parte para eu poder colocar um Dynavision. Vai ter também um PlayStation 1 e um PlayStation 2. Então são esses consoles que eu estou colocando aqui no setup. Ah, e claro, um Mega Drive. Precisa ter um Mega Drive ali, alguma coisa ali da Sega também. Eu tenho também um Master System que eu posso colocar. Vai ser do que couber aqui. E como aqui no setup faz anos e anos que eu não utilizo AV praticamente, então eu não tinha nenhum switch AV disponível. O que eu fiz? Peguei um dos meus switches componentes antigos e fiz ele como sendo AV. Coloquei os sinais AV ali e tá tudo certo. Thales, funciona? Eu posso fazer isso? Claro que você pode. A diferença é que vai ter alguns conectores RCA que eu não vou utilizar. Então o que eu fiz? No lugar do verde, eu coloquei o amarelo. E aí o branco e vermelho do som eu mantive e assim eu consegui conectar todos esses consoles. E uma dica muito importante, toda vez que você for fazer um setup, separe áudio e vídeo de fontes de alimentação. Então, aqui no setup, eu deixo de um lado, passando ali, enrolei alguns enforca-gato para ficar bonitinho, a parte de áudio do setup, de vídeo do setup, e do outro lado, a parte realmente das fontes de alimentação, para que não haja interferência nesse sentido. E eu fiz dessa forma todas as conexões e ficou muito bonito, um setup mais portátil, muito interessante. E cara, que coisa bonitinha que ficou muito ajeitado. Eu achei que combinou muito com a estética aqui do setup e ficou um setup secundário muito legal. Tô começando a jogar algumas coisas nele, às vezes no meio do dia a dia eu não quero ligar tudo isso aqui para poder jogar, eu só ligo a televisão, tá tudo funcionando. Em vez de eu ligar essa parede toda aqui, eu só ligo a televisão de tubo, ligo algum console aqui e tenho essa experiência mais nostálgica. Então, vamos montar e testar. Televisãozinha ligada aqui, vamos jogar agora um Cruising USA. Ainda estou com uma grande dificuldade para poder gravar a tela da televisão, eu não consigo... A imagem que vocês estão vendo não reflete exatamente a imagem da televisão de tubo. Eu sei que existe uma dificuldade de se gravar as telas de uma televisão de tubo, eu tentei fazer o meu melhor, mas
ainda assim tem muita distorção que visivelmente aqui a olho nu a gente não vê essas linhas. É uma imagem realmente muito bonita e bem encaixada, mas já dá para ter uma noção de como é realmente uma televisão de tubo. E eu joguei por um tempo, é um setupzinho portátil, algo que está fazendo agora parte do meu dia a dia. Às vezes estressado no trabalho, eu ligo algumas coisas e consigo ter uma jogatina rápida, principalmente para usar aqueles jogos de arminha também, faz muito sentido. Eu testei também o 007, mas ficou realmente muito escuro nessa televisão. A gravação, agora você olhando ela, realmente ficou muito bonito, e um videogame que eu tenho certeza que você precisa, claro, se você utilizar upscalers, de um simulador de CRT, um Shadow Mask, ou pelo menos scanlines, é o Nintendo 64. Ele fica muito feio com os pixels crocantes, realmente muito quadradinho. Ele precisa de ter alguma forma de gradil, alguma forma de linhas, de scanlines, para que a imagem fique um pouco mais visível, um pouco mais bonita. E num CRT ele fica fantástico. Bom, esse foi o vídeo mostrando um pouco desse mini setup que eu montei. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam sobre ele. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.